Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, um dos criadores do Cardio Papers, editor-chefe da marca. E hoje a gente não vai falar tanto de medicina, não. Aqui a gente fala de cardiologia, sim, mas também de outros assuntos. Todo final de ano, já tem uns bons anos, eu faço aquele resumão ali dos principais livros que eu li ao longo ali daquele período. E hoje eu separei aqui para vocês uns 15, 20 livros de medicina, fora de medicina, assuntos diversos. Espero que você goste dessa revisão dos melhores livros que eu li em 2024. Como é que vai funcionar aqui, então, pessoal? Eu separei aqui vários títulos para vocês, alguns relacionados com medicina, como eu já disse, outros absolutamente nada a ver, né? Desenvolvimento pessoal e outros temas, algumas ficções, a maioria não ficção, e eu vou comentando aqui com vocês um por um. Obviamente eu vou deixar para o final, vai ser o último título, o melhor livro que eu li esse ano. Vou dar umas dicas também aqui de séries e filmes no final, ali para apimentar ainda mais a discussão. Então, em relação a livros, o primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês, o livro Quotable Osler. Acho que não tem a versão em inglês, você consegue, em português você consegue facilmente arranjar a versão em inglês aí no Kindle da vida, livro baratinho. E o que é que ele faz? Ele pega várias citações de William Osler, né, que é conhecido como o criador da medicina interna, como a gente conhece hoje em dia, várias citações por campos diferentes. Então, tem campo lá de diagnóstico, doenças cardiovasculares e assim por diante, né? Osler tem várias frases ali clássicas, né, que todo médico deve conhecer. E é impressionante como você vê, né, Osler viveu ali bem mais de 100 anos atrás, como várias das coisas que ele fala, até hoje a gente carrega ali nas visitas de clínica médica, à beira do leito e tal. Por que eu gostei muito desse livro? Além de várias frases icônicas você vê lá reproduzidas, né? Dá aquele gostinho ali da época da faculdade, das visitas de clínica médica, de você lembrar, né, o tanto que essa figura ali, mais de 100 anos atrás, influenciou na nossa visão de medicina, ainda hoje, 2024. Ótimo livro, e assim, ele não tem uma sequência propriamente dita, né? Então você pode ver ali algumas citações por dia, fechou o livro, vida que segue, né? Ótimo livro para você ler ali quando tem 5, 10 minutinhos sobrando. Muita citação boa, coloquei post já no Instagram com algumas dessas citações clássicas. Algumas dessas citações, notei aqui, olha que massa, tá aqui. O método natural de ensinar o estudante de medicina começa com o paciente, continua com o paciente e termina seus estudos com o paciente utilizando livros e palestras como ferramentas, como meios para um fim. Aquela velha história, né? Você aprende medicina na beira do leito. Então faz muito mais sentido você ver o paciente, ter a dúvida que aquele caso clínico citou, e depois disso estudar no livro, do que você simplesmente abrir lá o livro, capítulo tuberculose, você nunca viu um paciente com tuberculose na vida, fica aquele conhecimento meio solto, né? Por isso que a residência faz tanta diferença na hora que você está vendo lá os casos frente a frente, começa a surgir os questionamentos, você vê claramente que você não sabe resolver aquilo, e você vai para o livro atrás das respostas. Outra frase muito boa aqui: cuide mais particularmente do paciente individual do que das características específicas da doença. Aquela velha história, né? É muito mais importante você conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o seu doente tem. Tem uma situação muito parecida depois que ele fala disso. Outro: senhores, se vocês desejam uma profissão na qual tudo é certo, é melhor desistirem da medicina. Mais uma vez, ele vai falar também uma frase muito clássica, aquela, né, que é a ciência da incerteza, etc. E, de fato, né, pouquíssimas coisas a gente tem certeza na medicina. Agora, mas os grandes trials vão dizer como é que a média de uma grande população vai responder a um determinado tratamento, mas não aquele seu paciente individual, que pode responder de forma bem diferente, né? A clássica: ouça o paciente, ele está lhe dizendo o diagnóstico, né, na fase 2024, muita tecnologia, quantas pessoas escolhem aquela história clínica super curta, já vão partindo para exames complementares que muitas vezes nem estariam indicados, e muitas vezes o diagnóstico está lá, o paciente lhe contando claramente, né? Nenhum progresso pode se comparar ao alívio do sofrimento. Essa frase é massa. É isso, no final das contas, todas essas tecnologias que surgem, inteligência artificial, novas medicações, novos tratamentos, no final das contas, tudo isso deveria ser colocado justamente para melhorar a qualidade de vida, estender a vida em alguns casos, melhorar, aliviar o sofrimento dos pacientes. Enfim, tem várias, eu coloquei aqui algumas dessas citações num post da gente, do Cardio. Se você quiser uma análise completa desse livro, responde aqui nos comentários que a gente pode fazer depois um podcast só sobre isso. Segundo livro, A Arte de Viver, de Epiteto, aqui misturando, certo? Referência médica, referência não médica aqui.
Epiteto, lembrando, né, ele era um escravo lá da época da Roma Antiga, foi libertado depois, diz a lenda aí, pelo próprio Marco Aurélio, né, imperador romano, que é um dos mestres estoicos, e Epiteto é uma das grandes referências ali de estoicismo. Esse livro é ótimo, provavelmente todos os livros de filosofia antiga talvez seja o mais simples de você pegar, né, e conseguir jogar aqui para os tempos atuais, extremamente atual o livro, e talvez um dos principais ensinamentos, lembrando que a gente tem um podcast só sobre lições de estoicismo para médicos, né, são 15 lições no total, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui em algum lugar, mas talvez a principal lição de Epiteto aí para gerações futuras, né, mais de 2000 anos depois estamos aqui falando dele, é foco no que você tem controle, né? Então, na medicina a gente tem muita coisa que não está no controle da gente, a evolução do paciente, o local que você dá trabalho, que você dá plantão, por exemplo, os recursos que você tem ali, muita coisa você não tem controle, mas o que é que você tem controle, né? Então, foco 100% no que você tem controle. Se você está no lugar e as condições para fazer plantão são péssimas, né? O que é que você tem controle? Não dá plantão ali, por exemplo, né? Ou obrigado a melhorar as condições e assim por diante. Mas não adianta ficar reclamando só que as condições não são boas, você não tem controle sobre isso, e não focar no que você tem controle, reclamar, sair de lá, coisas do tipo, né? Muito bom, não deixa de ver esse podcast da gente, das 15 lições de estoicismo para médicos. Terceiro livro, O Almanaque de Naval Ravikant. Eduardo, eu sempre acompanho aqui todos os anos, você já falou desse livro. Pois é, esse livro aqui é um dos poucos que eu vou relendo ali quase todo ano, vale muito a pena a releitura, descobri mais um bocado de coisa na releitura desse ano. Aqui, parafraseando Heráclito, né? O homem nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque se ele entrar de novo, ele é diferente, o rio é diferente, é que é a mesma coisa. Sempre que você for reler um livro, o livro nunca vai ser igual. Porque você já é diferente, você já teve outras experiências, você vai notar coisa ali no livro que você não notou da primeira vez, e assim por diante. Almanaque de Naval Ravikant é empreendedor, né, indiano, radicado nos Estados Unidos, deve estar aí nos meus top 5 livros de todos os tempos. Ele fala de vários temas diversos. Ele começa com a parte sobre riqueza, etc. Depois ele vai para a parte de felicidade, outra parte de sabedoria. São temas bem diversos. Só a parte de... Ele tem uma sequência ali de tweets que ele faz, que ele fez no passado, que é como ficar rico sem depender de sorte. Só essa parte aí, que deve dar umas 20, 30 páginas, só isso aí já valia o livro inteiro. Já falei desse livro uns 2 ou 3 anos atrás, vale muito a pena se você não leu ainda, um livro pequenininho, 200 páginas, compra, depois você me agradece, esse tem em português. Próximo livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá aqui por trás ele, da Ana Cláudia Quintana Arantes, muito bom, né? Ela é médica geriatra, paliativista, esse é um livro bem conhecido, e que fala muito sobre esses temas, né? Paliação, terminalidade, mas super bem escrito, histórias emocionantes, né? E eu lembro quando eu estava na residência de clínica, paliação já há uns bons anos atrás, 2007, 2008, paliação era um tema muito pouco discutido na faculdade de medicina, na própria residência de clínica e tal. Felizmente, aí nesses últimos 15, 18 anos, a coisa mudou bastante, mas ainda assim, muitos médicos, muitos estudantes de medicina não têm contato com esse tema, que é um tema cada vez mais relevante, envelhecimento da população, muitas doenças crônicas que antes o paciente falecia precocemente, câncer, cardiopatia e tal. Na hora que você vai melhorando o tratamento, esses pacientes vão tendo a vida estendida e com isso vão surgindo os problemas, né, de terminalidade, etc. Como lidar com isso? É um livro que não é feito especificamente para público médico, é para público geral, inclusive público leigo, mas todo profissional de saúde eu acho que deveria ler esse livro. É excepcional. Próximo livro, When Brief Becomes Air. Esse daqui, bem interessante, não sei se tem em português. Pegando esse tema da terminalidade, esse aqui é um livro sobre um neurocirurgião super bem sucedido americano, né, que está lá meio que no auge da carreira, chegando onde ele finalmente queria chegar, né, se casando, virando preceptor de um grande serviço americano, quando ele descobre um câncer avançado, né? E esse livro foi finalista do Prêmio Pulitzer, né? Não chegou a vencer, mas foi um dos finalistas. E o livro é lindo. O cara escreve super bem, né? Não vou dar spoilers do que acontece, mas é um livro que fala sobre terminalidade, essa inversão de papéis, né? Quando o médico que está vendo ali doença todo dia, de repente ele se torna um paciente, né? Como é que ele interpreta isso? Aquela evolução das 5 fases do luto lá, da Elizabeth Kubler-Ross e tal. Lindo livro, vale muito a pena ler. Esse, junto com o anterior, ambos falando sobre terminalidade, tema muito importante para qualquer profissional de saúde. Próximo livro, juntei aqui 2 em um só, Sapiens e Homo Deus, ambos do Yuval Noah Harari. Já falei do Sapiens aqui, se eu não me engano, ano passado, mas era a versão HQ ali, né, do Sapiens, que tem os primeiros 2 volumes. Aqui não, estou falando do livro completo mesmo, do Homo Deus. Ambos livros espetaculares, né?
O Sapiens, ele fala mais do passado da humanidade, como chegamos até aqui. O Homo Deus, ele fala mais do futuro, para onde vamos. Os dois livros são espetaculares, eles se complementam muito bem. Vou dar um destaque especial para o capítulo 9 do livro Homo Deus, que é onde ele fala sobre inteligência artificial, o que temos e o que virá pela frente. E o Homo Deus já é um livro que tem uns bons anos já. Ele é pré-ChatGPT e tal. Mas só esse livro aqui já vale a pena você comprar a obra do Harari toda, porque esse capítulo é brilhante, e ele fala ali um futuro meio distópico, né, que negócio dá um pouquinho de medo de para onde a coisa pode evoluir em inteligência artificial, mas, né, o grande tema aí, provavelmente 2023, 2024, que é AI, é importante a gente ver tanto o lado bom, que a gente fala muito no Card Papers, né, na AFIA, mas também tem o possível lado das coisas não evoluírem tão bem. Vale muito a pena. Sapiens, clássico total, Homo Deus muito bom também. Leria primeiro Sapiens, depois Homo Deus, se você gostar do estilo da escrita. Próximo livro, também falando muito sobre inteligência artificial, mas aqui mais voltado para medicina propriamente dita, é o livro Deep Medicine, do Eric Topol. Quem acompanha aqui a gente já há um bom tempo sabe que eu sou um grande fã do Topol. Ele é cardiologista, né, mas fala muito sobre o futuro da medicina e tal. O primeiro livro do Topol que eu li já tem acho que uns 5 anos, que é um vermelhinho, que eu não sei se tem versão em português, mas a versão em inglês é The Future of Medicine is in Your Hands, alguma coisa do tipo. Ele falando como o smartphone revolucionou a medicina, como deu acesso aos pacientes à informação, etc. Ele já falava lá, acho que é de 2016 esse livro, ele já falava dos aparelhozinhos de ultrassom que você conecta no celular, no tablet, que hoje em dia são super difundidos, mas em 2016, quase 10 anos atrás, não eram tão presentes assim. Ele já falava muito disso, enfim. Ali ele já atraiu a minha atenção. Esse livro, Deep Medicine, que é um livro também mais antigo, se eu não me engano, de 2019, 2020, pré-GPT também, mas ele é super atual, porque ele basicamente ele faz uma revisão do que é que havia ali de inteligência artificial em medicina até então, fazendo até uma revisão mais ampla de inteligência artificial fora da medicina também, evolução, quando a inteligência artificial ganhou do campeão de xadrez, campeão do Go, né, aquele jogo asiático que é bem mais difícil que xadrez e tal. Ele faz uma revisão geral, mas depois ele foca realmente na medicina. Por que o nome da medicina, do livro é Deep Medicine? Né? Ele fala muito que a gente, muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, termina fazendo a shallow medicine, né, a medicina superficial. Ele dá dados lá, que a gente cita, inclusive, bastante no nosso curso de AI, que a primeira consulta, em média, nos Estados Unidos dura 12 minutos, uma consulta de retorno, 7 minutos. Então, muitas vezes, vai se fazendo aquela medicina superficial, em que você conversa muito pouco com o paciente, coleta muito pouca coisa da história clínica e sai pedindo trocentos mil exames, né? A medicina americana é uma das mais caras e menos resolutivas do mundo. Então ele faz esse contrassenso aí entre a shallow medicine, né, muito praticada nos Estados Unidos hoje em dia, com a deep medicine, que seria o quê? A AI podendo dar tempo de volta para o médico, transcrevendo consulta, sugerindo exames que ele poderia ter esquecido de pedir, sugerindo, cuidado aqui que essa medicação pode ter interação com essa, empoderando o paciente no sentido de você ter wearables e coisas do tipo que avisam que o paciente procure o seu médico que tem coisa errada, que você está evoluindo com arritmia, você está evoluindo com apneia do sono, e assim por diante. E aí, muito mais do que uma consulta que, nos modos atuais, que muitas vezes o médico vai conversar para tentar achar um diagnóstico, alguma coisa do tipo, muitas vezes o diagnóstico já vai ter sido até meio que pré-estabelecido ali para um AI da vida. O médico vai servir muito mais como consultor, tirar as dúvidas do paciente, refinar o plano terapêutico e assim por diante. Livro interessantíssimo, Topol escreve super bem, vale muito a pena. Esse daqui também tem versão em português, certamente. Eu não me lembro se é Medicina Profunda o nome, mas coloca aí Eric Topol que vai aparecer, e na capa logo vai aparecer o termo inteligência artificial e tal. Próximo livro ainda de inteligência artificial, mas no campo agora fora de medicina, é o Co-Intelligence, do Ethan Mollick, se não me engano o nome do autor. Aqui é interessantíssimo, aqui já é um livro bem mais recente, se não me engano foi publicado agora em 2024, e já é pós ChatGPT, etc. A visão aqui dele é o seguinte: como utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível e o que é que a gente vislumbra aí para o futuro. Então, o que ele fala muito, o nome do livro é esse, é Co-Intelligence, né, porque seria uma inteligência em paralelo, né, a do ser humano. Então, como é que o ser humano pode usar a inteligência artificial para ampliar, né, a sabedoria, o conhecimento dele, e usar, assim, da melhor forma possível. Ele dá vários exemplos ao longo do livro. O livro é também muito bem escrito, extremamente didático, pouquíssimas coisas técnicas ali, então qualquer pessoa, mesmo que você não saiba nada de inteligência artificial, se você lê esse livro, se você lê o do Topol, se você lê o Homo Deus
do Harari. Todos são livros muito simples, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio sobre a tecnologia. Se você tem interesse em inteligência artificial, independentemente de medicina, vai no Core Intelligence. Se você quer saber especificamente para medicina, eu iria no de cima, no Deep Medicine do Topol. Próximo livro, O Mundo Assombrado por Demônios. Aqui já um livro mais antigo, da década de 90, do Carl Sagan, né, famoso físico, etc. Criou aquela série Cosmos, né, que era bem antiga, quando eu era pequeno, enfim. E o que ele fala muito aqui, a grande temática desse livro é, já lá na década de 90, né, ele falando como o mundo estava ficando cada vez mais as pessoas lendo notícias superficiais, pouco profundas, clickbait, né, aquelas notícias que chamam a atenção, mas que não dizem nada no final das contas. E como era importante, né, você se ater ao método científico para saber separar ruído de sinal, o que importa, o que não importa. Como o letramento científico da população americana na época, ele já julgava ser muito ruim, obviamente aqui no Brasil não é muito diferente, e como o método científico mudou a história da humanidade, né? Como é que a ciência bem feita, ela consegue separar o que é falácia e o que é verdade, né? E como a gente chegou até aqui em 200, 300 anos aí de revolução da ciência, como mudou a história da civilização. Então ele dá inúmeros exemplos, alguns ele vai falando ali realmente de artigos científicos, né, como o pessoal interpretou mal as coisas e tal. Outras horas ele vai para épocas mais antigas, né, como é que surgiam aí os boatos das bruxas lá nos Estados Unidos, queimando bruxas, etc., né, falácias que surgiam na época e que eram divulgadas ali, né, fake news da época. Ele mostra como as fake news definitivamente não são nada novo, né, já rolam há muito tempo. Mas, mais uma vez, livro extremamente bem escrito, leitura super gostosa, né? E talvez um dos grandes pontos aqui é esse, né? Ele fala, olha, o grande legado que a ciência deu para a humanidade não é nenhuma descoberta específica, não é eletricidade, não é energia atômica, não é internet, não, é o método científico em si, né? Um método através do qual você pode passar o filtro ali, qualquer dúvida que você tenha, e realmente separar o que é verdade, o que é mentira. Notícia muito, bem importante, né, livro bem importante nessas épocas que a gente vê muita besteira sendo falada em rede social, principalmente sobre saúde. Ótima leitura também. Próximo livro, aqui mais técnico, sobre medicina, Focus Manifesto, né? Eu falei agora, não sei se tem em português esse. Falei agora há pouco do Topol, né, que no livro lá de 2016 ele já falava muito ali sobre esses probezinhos que você ligava em celular, tablet, conseguia fazer um ultrassom ali, né, Point of Care, na beira do leito. Esse livro, Focus Manifesto, acho que é o único técnico aqui de medicina que tem no meio. Ele vai dando várias dicas ali de como você pode utilizar, né, o ultrassom na beira do leito para dar diagnósticos importantes, principalmente do ponto de vista cardiovascular, pulmonar, congestão, né, e assim por diante. Eu sou cardiografista, ainda assim aprendi bastante coisa aqui com o livro. Ótimo livro para quem está querendo, né, introdução aí em relação ao tema Focus, vale a pena. Próximo livro, esse daqui, olha, eu coloquei só para mostrar que nem tudo são flores. Esse aqui é o livro Maestria, do Robert Greene, que é um autor que eu gosto, que escreveu também as 48 Leis do Poder e tal. Essa daqui é a versão concisa. Fazia muito tempo que eu ouvia muita gente falando bem desse livro. E peguei aqui a versão grande, tinha bem uns 600 páginas, eu falei, rapaz, eu vou ler a versão concisa antes para ver se eu gosto. E, sinceramente, aqui está um livro que eu acho que foi muito... O pessoal jogou muito nas alturas, eu não vi nada demais no livro. Né? Não é que seja ruim, assim, sem grandes novidades e tal, muito storytelling ali no meio, muitos exemplos, mas pouca coisa prática. Desses livros todos que eu coloquei aqui, foi o único que eu não gostei muito, mas coloquei aqui justamente para mostrar que nem tudo são flores assim, você tem que ler muita coisa para conseguir pegar uma leitura realmente boa. Esse aqui definitivamente não me empolgou. Próximos dois livros, Álgebra da Riqueza e Álgebra da Felicidade, ambos do autor Scott Galloway. Ele é professor, se não me engano, de marketing da Universidade de Nova York. Ele tem o maior podcast de business, né, de negócios lá dos Estados Unidos. Tem ideias bem interessantes, já fiz várias aulas boas dele. E aqui são livros bem práticos, né? Tanto falando sobre riqueza quanto felicidade, ele junta ali várias fórmulas para você que quer alcançar a felicidade ou quer acumular riqueza, né? E de forma bem prática, algumas citações de estudos científicos, né? Mostrando métodos que funcionam melhor do que outros e tal. Em relação à álgebra da riqueza, especificamente, é um livro muito bom porque ele fala de muitos conceitos de base, né? Ali, se você, estou começando a estudar finanças agora e tal, ou tem um nível básico, é um bom livro. Ele explica bem, né, conceitos importantes, como, por exemplo, você deveria focar em
atividades que a probabilidade de pré-teste você se dar bem é muito grande, né? Ele faz até a analogia. O que é mais sério? Você trabalhar num grande banco ou você ser jogador de futebol? Jogador de futebol, show. Mas o fato é que 99% de jogadores de futebol não ganham bem, né? Tem o Neymar, o Cristiano Ronaldo ali no meio do caminho, mas é 1 em 1 milhão. Enquanto que, geralmente, o pessoal que vai trabalhar nos grandes bancos americanos, a maioria vai ganhar bem, né? Então, ele vai desde conceitos básicos desses, que são importantes para a medicina também, até do ponto de vista mais prático, né? Então, ele defende muito a lógica de você investir em fundos de ação americanos, né? Os ETFs americanos. Estratégia que é defendida por vários autores, né, incluindo o Charlie Munger, etc., isso para o público em geral, o público mais leigo, né? Então, se você tem interesse de aprender ali conceitos básicos de finanças, o Álgebra da Riqueza é bem interessante, um livro um pouquinho maior. O Álgebra da Felicidade está aqui por trás de mim. É um livro mais pequenininho, né, falando sobre conceitos relevantes sobre felicidade. Entre eles, juntando os dois livros, o conceito de ganhos decrementais em relação à finança. Todo mundo pensa, se eu fosse bilionário, ia ser mais feliz e tal. Ele mostra lá estudos que, passando ali de uma renda média nos Estados Unidos, $75 mil por ano, os ganhos de você ganhar 90, 100, $200 mil por ano, são praticamente flat ali. A qualidade de vida praticamente não muda depois disso. Beleza, e separando aqui últimos 2 livros, de livro de ficção, para não dizer que eu não trouxe nenhum de ficção, trouxe 2 aqui. Siddhartha, de Hermann Hesse, que é um livro bem interessante, que pega ali uma história fictícia, meio que da época de Buda, tá? Bem bonito o livro, um livro pequenininho também, gostei. E Paraíso Perdido vai ser ilustrado, esse aqui é bem interessante, né? Eu normalmente não sou de ler livros de ficção, muito menos livros clássicos, mas o Paraíso Perdido, que é um clássico ali do John Milton, né? Ele faz aqui uma versão, estou sem o nome do editor aqui, mas ele faz uma versão ilustrada meio HQ, e fica super palatável de você ver, né? Leitura super simples, e tem uma história muito bonita ali da queda, né? Adão e Eva, aquela coisa toda, simbolismos bem interessantes, vale a pena também para quem gosta de ficção. Últimos 2 livros, penúltimo, Tal, de Charlie Munger, né? Acho que já citei Charlie Munger aqui em outros podcasts de livros, né? É um dos caras que mais me influenciou de visão de vida, visão de finanças, etc. Esse Tal de Charlie Munger, que está aqui por trás, é um livro vermelhinho aqui, ele pega várias citações de Charlie Munger ao longo da vida, né? Ele faleceu com 99 anos, tem pouco tempo, e ele bota citação e interpretação embaixo. Citação e interpretação embaixo. A maioria ligado com coisas relacionadas com finanças, mas também tem algumas citações sobre vida, família e tal. Ótimo livro. Último livro, que foi o meu favorito esse ano, biografia do Dr. Brown, que está aonde aqui? Esse daqui, infelizmente, só tem a versão em inglês, está aqui, né? Deixa eu dizer o nome certinho. Esse daqui, ó, Jane Brown and the Rise of Modern Medicine. Então, é um livro de 300 e poucas páginas. Ele conta a história do Dr. Brown, né, o cardiologista mais conhecido da história. Ele conta desde a saída dele lá da Áustria, na época da invasão nazista ali, né, pré-Segunda Guerra, como ele chega lá em Nova York, faz faculdade lá, depois bate lá no NIH, vira um pesquisador super conhecido, vai para San Diego, vira o reitor de uma faculdade de medicina nova que tinha surgido lá, depois vai para Boston, ajuda a inaugurar o grupo TIM, o famoso grupo TIM, né, dos vários estudos que a gente conhece aí, de prasugrel, estatina, ezetimibe, um bocado de coisa. É um livro espetacular, além da parte toda de cardiologia propriamente dito. Fala como é que ele escreveu o Brown, o livro mais conhecido de cardiologia da história, como ele ajudou a ser editor ali do Harrison, livro de medicina mais conhecido da história, como ele foi editor-chefe do Harrison em 3 ou 4 edições. Vixe, tem muita história aí. Como ele ajudou a descrever a cardiomiopatia hipertrófica lá 60 anos atrás, 1968, 60 e pouco. Como ele descreveu aquele gráfico clássico da estenose aórtica, quando surgem os sintomas da estenose aórtica, a sobrevida cai bastante. Os estudos clássicos de coronariopatia, estudos clássicos de ciência cardíaca, tem o estudo SAVE, né, que ele testou junto com lá 2 amigos pesquisadores, um casal de pesquisador, testaram ali o uso de ECA em cachorros, né, simulando o modelo de infarto, melhorou muito, levaram depois isso, né, para estudo clínico e teve uma baita redução de mortalidade com captopril, se eu não me engano. Então, assim, mostra como o Dr. Brown foi, né, pivô de muitas mudanças aí na medicina, e por isso o nome, né, que é Eugene Brown e o surgimento da medicina moderna, porque vai muito além de cardiologia apenas, né, baita livro, baita livro. À medida que ia lendo, a empolgação com a medicina ia só aumentando ali,
relembrei de várias fases ali, de faculdade de medicina, residência de clínica, residência de cardio, interessantíssimo. Dicas finais agora rapidinho, séries e filmes que chamaram a atenção, séries, nunca tinha visto, This Is Us, todo mundo falava muito, vi esse ano todo, as temporadas todas com minha esposa, adorei, baita série bem uplifting, né, aquela série que você tá ali preocupado, desenfolado com alguma coisa, veja que você vai se animar. Série Ayrton Senna, no Netflix, espetáculo, pelo que eu vi, acho que é a produção brasileira mais cara da história, 250 milhões de reais, acredito. Baita série, 6 episódios, curtinho ali, né? Eu que vi um pouco quando era criança, nunca gostei de Fórmula 1 não, mas a série é espetacular, independentemente se você gosta ou não de Fórmula 1, vale muito a pena. Tô vendo Succession agora também, tô gostando, é meio que o oposto de This Is Us. This Is Us é todos os personagens bons, virtuosos. Succession só tem gente crápula ali, a história do mundo, mas bem interessante a trama também. E de filmes, vários filmes bons esse ano. Vou chamar a atenção a um filme que eu achei bem interessante, que é o filme Tolkien, que fala de como surgiu, né, ali a escrita, a história de vida do Tolkien, que está aqui, desse lado aqui, autor do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Lembrando que dos 10 livros mais vendidos da história, 2 são dele, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E fala toda a história de vida dele, como órfão, como indo para a Primeira Guerra Mundial, sendo professor em Oxford, etc. Como tudo isso levou à criação, inicialmente do Hobbit, depois do Senhor dos Anéis. Gosto muito dessas histórias de gente conhecida, que você vê como todo o background da pessoa, os perrengues e as partes boas foram cruciais para levar aquela obra-prima, né, que foi gerada ali depois. Isso é muito comum com esportistas, músicos, escritores, enfim. E é muito interessante você conhecer esse background todo da pessoa que levou até aquilo que o público em geral viu. Então, é isso. Dicas aqui, rapidinho, terminando aqui em menos de meia hora. Vários livros interessantes. Comenta aqui pra gente o que é que achou, se você já leu algum desses. Se quiser que a gente aprofunde qualquer um desses tópicos aqui, comenta aqui também depois que a gente considere fazer um podcast específico sobre algum desses temas. É isso. A gente se encontra no final de 2025 para o resumão dos melhores livros e séries e filmes de 2025.